Primeiro, rapidinho, em poucos segundos, lá porque não se tem falado de Gaza, a situação continua mais ou menos semelhante. Eu posso resumir. As pessoas, claro, agora é inverno, as pessoas palestinianas continuam a não ter dignidade no seu cotidiano, porque a grande parte daquela enclave que está aqui está destruído e as pessoas vivem desta forma. Momentos terríveis quando há chuvas, e tem havido chuvas lá, até tem havido muito mau tempo, que é uma zona desértica, tem havido cheias em Israel também, mas não obstante isso, a situação mais tensa ou dramática ou mais violenta continua a ser naquela linha a chamada linha amarela, porque aparecem sempre uns elementos armados, Israel mata, dispara, enfim. Mas dentro do enclave vão levando a vida como podem, que é com dificuldade, obviamente. Mas o que é que eu trago de novo, de grande novidade, que é uma grande novidade, de facto. Havia a primeira fase do cessar-fogo. Ela não ficou cumprida, totalmente cumprida, porque falta um corpo de um refém por entregar. E continua a faltar. Continua a faltar. Ran Gvili não foi devolvido este corpo. E ele que tinha, porque foi morto, tinha passaporte português, curiosamente. Mas, finalmente, e tantas vezes me questionaste, e aqui falamos, afinal, quando é que começa a segunda fase? Bom, a segunda fase só pode começar quando encerrar a primeira. Então, houve uma decisão de iniciar a segunda fase, ela já começou. Esta segunda fase foi anunciada por Steve Witkoff, inclusivamente. Portanto, a segunda fase vai começar mesmo sem ter sido devolvido o corpo do primeiro do refém que está em falta. Eram 28 corpos, foram devolvidos 27, falta Ran Gvili. Mesmo assim, a segunda fase vai iniciar-se, mas perguntas, e será que se vai iniciar na sua amplitude, totalmente? Tenho as minhas dúvidas. Porquê? Porque primeiro, os Estados Unidos da América voltam a avisar o Hamas. Tem que devolver o corpo. Então, se tem que devolver o corpo, voltamos ao mesmo. Então, se não devolve o corpo, não há segunda fase. Então, o tempo passou, mas andamos aí em redor dos mesmos temas críticos. Continuam ali a passar a bola uns para os outros e ninguém sai do meio campo. Falando... Futebolês. Mas a questão, e que é séria, bom, há aqui algumas boas notícias. É que apesar deste imbróglio, que não se resolve porque o corpo não aparece, ou não é devolvido, ou há má vontade, enfim, ou há verdade, também não sabemos, houve aqui evolução. De facto, a segunda fase está a avançar aqui num ponto, e eu trago uma confirmação, e parece que é mesmo verdade. A tal transição tem que ser feita que isso está previsto na segunda fase do acordo, uma administração palestiniana, a chamada transição, o tal Comitê Nacional de Administração da Gaza, formada por elementos tecnocratas. Foi anunciado, eu vi através do Egito, e é mesmo verdade, e já sei o número, porque o Egito disse que todas as partes concordaram, portanto Israel, palestinianos, e os mediadores, Qatar e o Egito, os Estados Unidos da América, todos eles concordaram no nome destes técnicos, desta administração tecnocrata. São 15 elementos, só pelos egípcios, são 15 elementos, os nomes foram todos aprovados. Portanto, ainda bem, já existe uma espécie de governo de transição, vamos lhe chamar assim. É um governo de gestão. Já os nomes são aceitos. Foram aceitos por Israel, foram aceitos por todos. Aleluia, ainda bem, já existem. Agora falta a segunda parte. E então, eles vão administrar ou não? Eles já lá estão, prontinhos. Vamos começar a trabalhar, mas o Hamas está lá, armado até aos dentes. Portanto, é preciso resolver essa questão, porque é muito importante, porque a segunda fase também coincide com isto. A tal transição de governo, de administração, e o desarmamento do Hamas, destes terroristas. Vamos aguardar. Fez aqui um avanço, foi anunciado com pompa e circunstância. Começou a segunda fase. O que é que vai acontecer na prática? Se calhar nada. Voltamos ao mesmo. Tem que haver uma solução para a faixa de Gaza, porque moram lá 2 milhões de pessoas. E não, apesar de nós não estarmos a falar deles, com as dificuldades, a grande maioria com dificuldades terríveis para sobreviver dia a dia. Ponto bom, ponto positivo. A ajuda humanitária tem chegado em quantidade. Janete, isso tem, quando as Nações Unidas dizem que sim, então pronto, porque eu também já tenho as minhas dúvidas do que é que diz, o que vem das Nações Unidas, mas enfim, portanto, a ajuda humanitária chega, as pessoas não correm risco de vida por
por falta de alimentação ou de água potável, mas eu também, se fosse palestiniano, eu não quero andar a viver assim a minha vida toda, eu quero ter perspectivas de futuro. Alguém também tem que ter... Vamos aguardar. Vamos à Ucrânia. Vamos numa fase em que Donald Trump volta... Eu até quero ler dizer aqui... coisas Volta sobre a dizer disparates e tenho aqui Putin Zelensky também. é que está a impossibilitar um acordo de paz. E eu recebi aqui disparates de um e disparate do outro, portanto, e tocam-se os disparates. Há outro que diz disparates. Putin, eu tenho que ler porque eu recebi essas informações. Então vamos lá, disparates. Vais casar tudo isso. Já sabemos que... Bom, eu não vou repetir porque já te adiantaste e bem, já deste a informação, que parece que a culpa de não haver paz na Ucrânia, e ainda por cima, é de Zelensky, dos ucranianos. Bom, é o auge do ridículo. Eu proponho uma taxa, um imposto para o Orçamento de Estado. Começar a taxar os ridículos. Olha que... Isso é que ia ser fazer dinheiro. Era fazer... Então, nos Estados Unidos da América, aquilo o Orçamento de Estado estava feito, só com as baboseiras que diz este senhor. Mas é baboseira e é grave. Na questão séria. E as pessoas sabem que eu sou assim, e sem muitos filtros, portanto, o que sou aqui sou lá fora, mas eu às vezes brinco com coisas... Não é brincar, é desvalorizar. Como é que é possível alguém dizer que é Zelensky que está a dificultar as negociações? Eu vou recordar, porque é importante. Ele não está a retardar as negociações ou o acordo de paz. Eu recordo que Putin está pronto para a guerra, está pronto para a paz, surgiu uma boca para a verdade, mas está pronto para a guerra, para a paz, outra vez, lá estou eu, a incorrer no erro, porque quer os territórios todos ucranianos. E Zelensky só disse, a terra é nossa, ainda quer o nosso território, portanto temos que falar sobre isto. E quero falar sobre as garantias de segurança, onde é que elas estão? Eu falei disto há umas semanas, a dizer, acordaram todos, pompa e circunstância também. Zelensky disse, não, quer isto aprovado no Congresso, pelos senadores e depois pelos congressistas, isto ser lei, ter forma de lei, que é ninguém depois vir, e se a Rússia nos atacar outra vez? Agora não sei. Tem que haver uma lei. A lei dizer, não, tem que ser. Tem que ser. Se bem que também mesmo na lei, ao artigo 5º na NATO... Sempre forma de... Pronto, mas mesmo, portanto, isto no mínimo é vergonhoso. Eu vou ler, desculpem, porque eu recebi estas informações e já as traduzi. Putin falou agora há pouco tempo também sobre isto e disse que a diplomacia procura consenso, e desculpem-me que estou a ler, porque eu recebi isto no telefone, que a Rússia está sempre à procura de soluções de compromisso. E disse Putin o seguinte, em vez do diálogo entre os Estados, diz o líder do Kremlin, ouvimos um monólogo daqueles que, por direito, consideram permissível ditar a sua vontade, ensinar os outros a viver e a dar ordens. Putin está a dizer isto, eu não sei se ele provavelmente está a falar ao espelho. Eu acredito que este discurso é com o espelho, portanto deve estar a falar dele próprio. E a dizer que a crise em torno da Ucrânia é uma consequência direta do desrespeito. Imaginem-se, primeiro chama crise ao massacre de ucranianos e à destruição num país livre. E diz que é um desrespeito dos interesses da Federação Russa. Coitado, os senhores russos, porque é o desrespeito, porque eles têm interesses. Portanto, o nosso interesse nós queremos parte da Ucrânia. Não, e depois também dizem que não, nós não queremos o alargamento da NATO. Mas quem é a Federação Russa para decidir que ligações internacionais fazem nações que são livres e independentes? Não está minimamente preocupado com o alargamento do NATO no Báltico e na Escandinávia também. Parece que aí já não lhe importou, porque só aí a fronteira com a NATO aumentou mais de 1000 quilómetros com a entrada da Finlândia, da Finlândia, sobretudo, da Suécia também. Portanto, estes senhores, para o que interessa, para não confundir as pessoas, estes senhores estão perfeitamente alinhados. Estão alinhados desde o início. Donald Trump é que quer fazer passar a mensagem que é, vão ver, eu quero obrigar Zelensky a dizer, concordamos, está tudo muito bem, concordamos em que nos continuem a matar, concordamos que nos roubem o nosso território, concordamos com a cedência da nossa liberdade e da nossa independência e integridade territorial. Mas como, obviamente, que não... Nem os ucranianos, nem ninguém de bem, nem os iranianos, nem nós portugueses, pelo menos os portugueses todos que eu conheço, só faltava nós darmos a outra face.
Isto foi uma entrevista à Reuters, é grave. Foi uma entrevista à Reuters. O senhor Trump disse que a questão é o Zelensky, que é o que está a complicar um acordo de paz. Isto, no mínimo, é grave. Olha, eu gostei de Tusk. Em tantas respostas, Donald Tusk, também é Donald, são os dois, escreveu, fez uma declaração a dizer, mas quem recusa é a Rússia. Quem ataca com mísseis é a Rússia. Quem mata pessoas é a Rússia. E só se resolve pressionando a Rússia. E depois acaba com isto, que é uma direta a Donald Trump. E todos sabem disto. Portanto, obviamente, Donald Trump, ali estão eles, tão amigos que eles são. Já percebemos que muita coisa os aproxima. Porque Putin não aproxima absolutamente nada a Donald Trump. Interesses que os aproximam. Mas Donald, só que o baixinho é muito mais inteligente que o mais alto, mas muito mais porque usa o mais alto para os seus interesses. Enfim, e nisto tudo, eu trago aqui umas noticiazinhas rápidas, porque a Europa vai ajudando como pode. Eu acho que poderia ajudar muito mais, é a minha sensibilidade. Não é só sensibilidade, e aquilo que eu tenho acesso também, porque para que é que temos tantos depósitos cheios de armas e de radares e tudo mais? Para quê? Eles são precisos, é na Ucrânia, não é aqui. Enfim, mas a Espanha, aqui no Estras Hermanos, vão enviar um radar. Este radar tem uma designação técnica, que lá está para casa é indiferente a designação técnica, mas vou dar um pormenor, que é um por maior, é que este radar de facto é excepcional. Janete consegue detectar aeronaves, mísseis, drones, um alvo inimigo até 450 km de distância. Portanto, a Espanha tem bons materiais e disseram mesmo que vão reforçar a construção e vão ceder à Ucrânia, porque de facto é muito importante detectar o alvo a determinada distância, porque isso pode proteger as vidas humanas. E falaram aqui depois no valor de um contrato e que estas cedências estão incluídas nos pacotes de apoio militar espanhóis. Rapidinho, eu sei que, mais uma vez, não há tempo coisa vai ter que ficar para trás. Mas já agora, olha, vou continuar. O Japão, porque há aqui umas novidades. O Japão, vou rapidinho. O Japão, que tem fornecido, é sobretudo ajuda humanitária, e ajudando na questão energética, enviou estes jipes que de facto fazem lembrar os UMV norte-americanos. Aliás, eles são quase cópia, eu direi que são cópia, só que são Toyota, os HMV, mas são quase iguaizinhos aos UMV norte-americanos. Importantes porquê? Porque são todo o terreno, para todo o tipo de terreno, e sabemos que a Ucrânia tem um terreno agora difícil. Olha, basta ver o que está aqui nesta paisagem, já estão na Ucrânia. Estes entregaram uma quantidade, são muito importantes, eles transportam até 8 a 10 militares com equipamento completo. Portanto, não andam de burro, não andam de cavalo nem de trotinete, andam de veículos que até têm relativa blindagem, que são muito importantes. A Alemanha, são 4 nações que eu trago, aqui estão eles, vamos à Alemanha, vão transferir helicópteros, estes que aqui estamos a ver, são multifuncionais, vão até a velocidade máxima de 324 km por hora, mas de qualquer forma estes helicópteros têm a possibilidade, e garantidamente que vão ser instalados, metralhadoras de 12,7 milímetros, podem inclusivamente serem instalados, têm a possibilidade de ser instalado torpedos ou mísseis antinavio de curto alcance. Portanto, os ucranianos depois irão fazer a utilidade melhor que considerarem do bom uso destas aeronaves. Quantas mais, melhor para os ucranianos. E a Polónia, é uma notícia que é importante, vão enviar mais, já tinham enviado em 2023, MiGs, vão enviar até 9 MiG. Isso é que é importante. Vamos passar para a Polónia. Os aviões de combate da Polónia, entre 6 a 9, possivelmente 9. Isto aqui, de facto, é importantíssimo, porque podemos ir para os aviões e deixar o helicóptero, mas porque os aviões de combate anulam e interceptam mísseis, fazem de sistema de defesa aéreo. Portanto, estes jatos de caça, de ataque, têm essa dupla função. Bom, se não aparecerem, este não é um MiG, mas as pessoas sabem que aqui estão os MiGs, portanto, que será muito importante, porque está a alterar a frota, está a modernizar, está a receber outros, mas eu às vezes penso,
Pense para mim, se eu fosse ucraniano a dizer nós estamos a lutar pela vida, nós precisamos sobreviver e vocês mandam-nos tudo que é chasso velho. O que vocês têm de velho mandam. O que é novo, vocês guardam na garagem. É pá, grandes amigos, mas o que é que os ucranianos têm que dizer? Têm que ser agradecidos, não é? Velho ou não, têm que usar. Mas às vezes, é pôr no lugar do ucraniano, mas vocês têm... Mas no caso, espera aí, que isto tem uma explicação. Agora estava a ser injusto também. Estava aqui o meu tico e o Teco a pensar. É porque para os MiG, isto é uma realidade e é importante, para os MiG-29 os ucranianos têm pilotos prontos a pilotar. Para outras aeronaves precisam de treino e tempo. Portanto,